Olá a todos! Na aula de hoje nós vamos estudar a epopeia camoniana, os Lusíadas, e eu parto da seguinte pergunta: os Lusíadas do Camões, uma celebração ou um epitáfio? Essa é a grande questão que orienta a nossa aula, pelo fato de que, ao mesmo tempo que a epopeia camoniana narra os feitos heróicos dos navegadores que passaram além da Taprobana em perigos e guerras esforçado, e também a memória dos reis que foram dilatando as terras de Ásia e África, ao mesmo tempo que louva as grandes navegações e as memórias desses reis, também faz considerações acerca do tempo da Enunciação em que os Lusíadas foram escritos, ou seja, praticamente no século XVI, bem depois da chegada da tropa do Vasco da Gama às Índias. E nesse contexto já de ressaca das grandes descobertas, nesse contexto época de Dom João III e depois época de Dom Sebastião, é um período já de decadência da pátria. Então Camões, ele nos Lusíadas, ao mesmo tempo que ele louva as navegações, ele também mostra que essa pátria que ele tanto canta, que ele tanto exalta, está naufragada no gosto da cobiça, de uma austera e apagada e vil tristeza. Então, ao mesmo tempo, nós podemos pensar, seria uma contradição dentro da epopeia? Ou essa epopeia apresentaria várias vozes discursivas? Então, já de início, nós pensamos, a epopeia camoniana é uma celebração dos feitos heróicos dos portugueses em terras de África e Ásia, ou seria um epitáfio da própria decadência, da própria ruína do Império? Então, essa é a primeira questão que se coloca quando se pensa nos Lusíadas. Haja vista, o escritor Hélder Macedo, ao comentar sobre as restaurações, comenta a impossibilidade de restaurar o passado no presente e, portanto, a dificuldade de se pensar os Lusíadas apenas como uma celebração, mas sim também como um epitáfio. E, portanto, é fundamental que nós entendamos como que é feito o tratamento do tempo. Nós podemos dizer que há dois tempos. O tempo da viagem e dos narradores secundários, que é o tempo do rei Dom Manuel I. E o tempo do narrador principal e do poeta, entendendo tanto o narrador principal como uma entidade extra-diegética, portanto fora da narrativa, que não participa da narrativa, apenas relata, e o poeta que comenta, que lança luz sobre esse narrador. O poeta que se apresenta principalmente nos excursos, que nós vamos analisar na próxima aula. Tanto o narrador principal como o poeta se situam num outro tempo, num tempo posterior à diegese, num tempo posterior à narração, que é o tempo do reinado de Dom Sebastião. Bom, a partir daí nós podemos pensar no que são os Lusíadas. Os Lusíadas são uma epopeia, então nós temos que entender o gênero epopeia. O gênero epopeia, dentro do modo narrativo, conta feitos heróicos de um povo, é uma narrativa em verso que conta esses feitos heróicos e que tem como modelo algumas epopeias clássicas. Vamos lembrar que o Renascimento, ele faz uma releitura,
uma busca de valores da antiguidade clássica greco-romana. Portanto, Grécia e Roma estão no horizonte dos artistas renascentistas, tal como ocorre com Michelangelo, com Donatello, com outros grandes artistas como Raffaello Sanzio. Também não seria indiferente que o Camões faça essa repescagem, essa releitura desses valores da antiguidade clássica greco-romana. Portanto, esses valores relacionados à épica, Camões tem no horizonte duas grandes obras épicas, que são a Ilíada e a Odisseia de Homero, da antiguidade grega, e a Eneida de Virgílio. É interessante perceber o seguinte: Camões publica os Lusíadas em 1572. É interessante ver o processo de composição e de publicação dessa epopeia. Essa epopeia, em vários momentos da epopeia, o Camões se queixa das adversidades que ele mesmo teve ao voltar de uma viagem também para a Índia, ao voltar para Portugal, perceber essa pátria naufragada nessa apagada e vil tristeza, como ele comenta no epílogo dos Lusíadas. Ele se queixa da própria sorte na estrofe 128 do canto 10 dos Lusíadas. Ele comenta praticamente a partir da voz da Tétis, que profetiza grandes feitos para os portugueses e profetiza também o reconhecimento futuro da obra. Só que para que o Camões publicasse os Lusíadas, ele teve uma série de conturbações, uma série de problemas. O Camões não tinha dinheiro. Voltou da Índia pobre. Ele estava em Moçambique, não conseguiu chegar até Portugal, precisou do dinheiro de amigos que recebeu emprestado para depois voltar e praticamente terminar a vida numa miséria, como ocorre com os grandes poetas. Neste livro, o que farei com este livro do Saramago? O Saramago ficcionaliza o processo de construção dos Lusíadas. De que maneira? Nesse livro, nessa peça de teatro, o Saramago, que escreve em 1980, portanto, século XX, nós podemos dizer que nessa peça há duas enunciações. Ao mesmo tempo que o Saramago se centra nas personagens Diogo do Couto, Damião de Góes e Luís de Camões, o Saramago questiona o papel do intelectual português na pós-Revolução dos Cravos, pós-1975. Ao criar uma peça histórica com enredo que se passa, que se centra no processo, na dificuldade de o Camões conseguir a permissão da Inquisição para publicar o seu livro e depois o alvará do rei para que o livro fosse publicado, ao mesmo tempo o Saramago questiona a censura. A censura não só no período do Camões, do século XVI, portanto, entre 1570 e 1572, que é o período em que decorre a ação da peça, como também no período em que o Saramago está a escrever. Bom, é importante entender, de acordo com a professora Cleonice Berardinelli, entender os dois paratextos dos Lusíadas. O que são esses dois paratextos? São dois documentos que mostram esse processo de construção. E a partir desses dois paratextos, o Saramago escreveu Que Farei com este livro, ficcionalizando acontecimentos históricos, mostrando o que esses intelectuais da época do Camões poderiam ter dito. Não o que eles disseram, mas o que eles poderiam ter dito. Não nos esqueçamos que a literatura ela tem uma pretensão
O texto literário, ele é marcado pela verossimilhança, parecer verdadeiro. Bom, o Camões sofreu todo um percurso para publicar o livro. Por sorte, foi um frei dominicano, Frei Bartolomeu Ferreira, que emite um alvará a dizer que não encontrou nenhuma coisa escandalosa nos Lusíadas e nada contrário à fé e aos bons costumes. Que apenas pediu para que se esclarecesse que a fábula dos gentios era algo que o poeta utilizou para ornar o seu estilo poético. Nós nos questionamos como que episódios marcados por fortes conteúdos sexuais, como o momento em que a Vênus vai tentar convencer o Júpiter para que o Júpiter permita que os portugueses tenham êxito na sua expedição para a Índia, e no próprio canto 9 da Ilha dos Amores, em que a Vênus faz com que as ninfas seduzam os marinheiros, e naquele episódio é todo marcado por um grande banquete em que os portugueses experimentam tudo isso pelos vários sentidos, inclusive os sentidos carnais. Então, como que isso não foi cortado pela Inquisição? Vamos lembrar que a Inquisição, como mecanismo da Contra-Reforma, era uma estrutura extremamente autoritária e que podia cortar na íntegra, impedir que uma obra fosse publicada e podia propor inúmeros ajustes. O Frei Bartolomeu apenas propõe para o Camões para que ele esclareça em algum ponto da obra que os deuses servem apenas para inspirar versos e nada mais. Por quê? Porque nós estamos a lidar com deuses mitológicos nos Lusíadas, já que na epopeia clássica a ficção mitológica ela faz parte da estrutura narrativa. Ao mesmo tempo que nós temos esse paratexto serviu para que o Saramago o colocasse na boca do Frei Bartolomeu Ferreira, numa cena em que ele explica para o Camões as motivações das questões que urgiam esclarecer ou cortar do poema épico. E o outro paratexto é o documento, a licença que o rei Dom Sebastião outorga ao Camões para que ele publique o livro. Sem o alvará da Santa Inquisição e sem a permissão do rei, não se poderia publicar. Isso era impossível. Nós estamos a falar do século XVI. Não estamos no século XXI em que qualquer pessoa publica num blog qualquer coisa. Estamos a falar numa estrutura totalmente controlada pelo Estado e pela Igreja. Bom, qual é a história dos Lusíadas? Segundo a Cleonice Berardinelli, é a viagem de Vasco da Gama à Índia, metonímia de todas as grandes navegações portuguesas. Por que metonímia? Porque essa viagem representa o apogeu e as várias tentativas empreendidas desde o reinado de Dom João I, passando Dom João I, Dom Duarte, o regente Dom Pedro, o rei Dom Afonso V, o rei Dom João II e o rei Dom Manuel I. Então essa viagem ela transcorre no reinado de Dom Manuel I, chamado o Venturoso, em cujo reinado se descobriu o Brasil e se descobriu o caminho marítimo para a Índia. Nesse mapa que eu vos trago, aparece desde a partida em 8 de julho de 1497, a partida das naus da Praia do Restelo, até a chegada em 20 de maio do ano seguinte a Calicut, na Índia. Vale lembrar que nós não tínhamos embarcações como as de hoje. As embarcações eram aquelas caravelas bojudas que dependiam do sopro dos ventos.
Portanto, nós temos o contorno de toda a África nessa descoberta do caminho marítimo para as Índias, porque todo o comércio do mar Mediterrâneo estava controlado pelos genoveses e pelos turcos. Então, ao mesmo tempo que essa busca do caminho ela tem um sentido econômico para que os portugueses obtivessem as especiarias e o comércio com a Índia, era necessário também entender que também se constitui numa disputa religiosa, numa disputa de fé, pelo fato de que os turcos, nós temos durante todo o período das navegações, nós temos o controle de rotas comerciais por islâmicos e cristãos. Então nós vamos ver que os Lusíadas ele coaduna com valores cristãos. Esses valores também cruzadísticos dessas expedições com finalidade também religiosa. Como que os Lusíadas são estruturados? Um romance é estruturado em capítulos, mas uma epopeia que é uma narrativa em versos, uma epopeia, ela é estruturada em cantos. São 10 cantos, sendo um total de 8.816 versos, distribuídos em 1.102 estrofes. Fazemos a conta, com essa divisão, vemos então que cada estrofe contém 8 versos. Portanto, os Lusíadas também são chamados de oitavas ou oitava rima. Ou seja, cada estrofe tem 8 versos, sendo 1.102 estrofes. Nós temos um total de 8.816 versos, com uma média de 100 e poucas estrofes por canto. Os Lusíadas, ele segue o modelo das epopeias clássicas, como eu vos disse, Homero e Virgílio, com a proposição, a invocação e a narração, mas o Camões acrescenta uma dedicatória, e isso eu já vos explico. A proposição, ou seja, o que ele se propõe em cantar, que são os feitos heróicos do povo português e as memórias dos reis valerosos que expandiram a fé e o império. Isso está nas estrofes 1, 2 e 3 do canto 1. Vamos pensar nos textos que vocês escrevem, nos trabalhos científicos, vocês têm um objetivo, vocês enunciam esse objetivo. O que vocês propõem com o texto? Da mesma forma, na epopeia, nós temos essa proposição. A que o poeta se propõe? Se propõe em cantar as armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dante navegados, passaram inda além da Taprobana, e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. Reparem que só no final da segunda estrofe nós temos o cantando espalharei por toda parte, se a tanto me permitiram engenhar-te. Cantando o quê? As armas e os barões assinalados que por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana, e as memórias gloriosas dos reis que foram devastando as terras de Ásia e África. Então o objetivo está enunciado no final. Reparem que o objeto direto desse sujeito, verbo cantando espalharei, eu canto o quê? Cantando os navegadores e a memória dos reis. Para na terceira estrofe, o Camões mostrar, se equiparar aos grandes épicos, como Virgílio e como Homero. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram de Alexandre e de Trajano. Ao mesmo tempo que canta os heróis, vários passos da epopeia, o Camões mostra que os feitos heróicos só existem porque foram registrados pelo
cantor épico. Então, o grego e o troiano, em referência, respectivamente, a Homero e a Virgílio. Que outro valor mais alto se levanta? Então, essa epopeia, essas navegações, por mares nunca dantes navegados, surpreenderão, serão maiores, mais significativas que as memórias cantadas tanto por Homero como por Virgílio. Então, a invocação dos Lusíadas é feita a Tágides do Tejo, são as ninfas que habitam o rio Tejo, o rio que desemboca em Lisboa. É interessante que há 4 invocações ao longo dos Lusíadas. Uma delas feita às Tágides do Tejo, outra ao mesmo tempo às Tágides e às ninfas do Mondego, e outras 2 a Calíope, que é a musa da epopeia. Na invocação que aparece no canto 1, nós temos elementos de exortação e voz, Tágides minha, e vários verbos no imperativo. Na estrofe 4, dai-me. Na estrofe 5, dai-me. 2 vezes, dai-me. Já que é um canto épico destinado a louvar os feitos heróicos dos portugueses, nós temos expressões como som alto e sublimado, estilo grandíloco e corrente, fúria grande e sonorosa, tuba canora e belicosa, e nós vemos, ao mesmo tempo, uma oposição entre a tuba canora e belicosa com a frauta ruda e agreste avena. Então nós temos, por um lado, os instrumentos da lira, mais rudes, o que o narrador precisa para cantar os feitos heróicos é essa tuba canora e belicosa. É esse estilo grandíloco e corrente. Então ele nega o de que ele não precisa para afirmar o de que ele precisa. Já que ele pretende cantar os feitos heróicos do povo português, como anunciados já na proposição, pretende cantar as armas e os barões assinalados e as memórias dos reis que foram dilatando as terras. Na invocação, ele solicita que as ninfas do rio Tejo lhe deem essa potência do canto. De um canto que tem que ser um canto bélico. Não nos esqueçamos que no verso dai-me igual canto aos feitos da famosa gente vossa. Então toda essa origem mitológica dos portugueses e ao mesmo tempo a origem romana dos portugueses, tanto que aparece o deus Marte, que é o deus da guerra, com a ideia de se espalhar. Vejam que esse verbo aparece na proposição também. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me permitir o engenho e arte. O engenho e arte obtidos dessa tuba canora e belicosa concedida pelas ninfas do Tejo. Portanto, esse canto se espalhará com a condição de que as ninfas lhe deem as possibilidades de cantar em versos os feitos dos lusitanos. Na dedicatória, a dedicatória é feita ao rei Dom Sebastião. Então, por várias estrofes, o narrador que se propõe a cantar os feitos históricos do povo português e que pede inspiração às ninfas do Tejo, dedica esse canto e instiga o rei a lutar em Marrocos. É interessante que tanto na dedicatória, como nós vamos ver numa aula especial sobre a dedicatória e o epílogo, e sobre a figura de Dom Sebastião, que se constitui também num mito português,
o narrador instiga o rei a lutar para a expansão da fé cristã e a expansão de territórios. É importante perceber que muitos viam Dom Sebastião como um louco e temerário por ir lutar no norte de África, mas a inteligência da época assim o queria, tanto que aparece em textos de Gil Vicente, de Camões e de vários outros intelectuais da época instigando Dom Sebastião a continuar os feitos heróicos dos seus antepassados. Não nos esqueçamos, nessa rápida leitura que eu vou fazer neste momento da dedicatória, nós temos essa exortação em paralelismo com a exortação feita às ninfas do Tejo. Vale lembrar que lá, e vós tardes minha, aqui, e vós, ó bem-nascida segurança. Então, esse narrador exorta, esse narrador que pretende cantar os feitos heróicos do povo português, exorta o rei e o chama de bem-nascida segurança, esse rei desejado, esse rei segurança da antiga liberdade. E nós vemos vários elementos praticamente a idealizar esse rei, maravilha fatal da nossa idade, fatal de fatos, de fado, desse rei que seria o desejado, aquele esperado para poder ampliar o território português. Por isso que nos últimos versos dessa estrofe, dada ao mundo por Deus que todo mande, pera do mundo a Deus dar parte grande. E depois nós temos a outra parte, que ocupa a maior parte dos Lusíadas, que é a narração, que se inicia na estrofe 19 do canto 1 e termina na estrofe 144 do canto 10. Inicia-se essa navegação em bonança, com verbos no pretérito imperfeito, como navegavam, respiravam, mostravam, e verbos no gerúndio, apartando, inchando, cortando. Então é uma navegação de bonança na estrofe 19. Ou seja, eles já passaram do Cabo Bojador, eles estão prestes a chegar à Índia, e a partir daí existe o concílio dos deuses que vão decidir se os portugueses vão poder chegar às terras da Índia ou não. E termina na 144 com a volta a Foz do Tejo ameno. Então a volta dos portugueses para sua terra. Então nós vemos no epílogo essa voz já cansada. Lembram que eu vos disse que nos Lusíadas há vários excursos em que se manifesta uma voz que a Cleonice Berardinelli chama de voz do poeta, não identificar poeta como o Camões, como poeta de carne e osso, mas sim como uma figura de papel que lança luz a esse narrador extra-diegético, esse narrador que está fora da diegese. Então, no epílogo, nós temos essa voz que está cansada ao perceber no seu tempo da enunciação, não confundir o tempo da enunciação do narrador principal e do poeta com o tempo da enunciação dos narradores secundários. Como eu já vos expliquei, o tempo da enunciação dos narradores secundários é o tempo de Dom Manuel, e o tempo da enunciação do narrador principal e do poeta é o tempo de Dom Sebastião, em que essa figura, chamada de poeta, vê a pátria naufragada no gosto da cobiça de uma austera, apagada e vil tristeza. Ao mesmo tempo que ele faz esses lamentos acerca dessa pátria toda metida no gosto do luxo, do ócio excessivo, dessa pátria que já não dá frutos, também exorta o rei Dom Sebastião, como nós vemos, fazei, Senhor, tomai conselho, exorta Dom Sebastião a seguir conselho dos mais experientes e a ir para a guerra, ao dizer que a disciplina militar não se aprende só lendo, só imaginando, só estudando, senão vendo, tratando e pelejando. Não nos esqueçamos que Camões é ao mesmo tempo
um homem de letras e um homem de guerra. E ele oferece ao rei Dom Sebastião o braço, as armas feito, para servir-vos braços, as armas feito, e para cantar-vos mente as musas dada. Então, nesse epílogo, que nós vamos analisar com mais detalhes, nós vemos ao mesmo tempo o cansaço nesse poeta e a exortação a Dom Sebastião a bem governar. Então, nós vamos, a partir de agora, vamos entender quais são os planos, os 4 planos dos Lusíadas, para depois passarmos a entender os tempos, que eu vou explicar com mais detalhes. Nos Lusíadas nós temos 4 planos. O plano da viagem, que é a viagem de Vasco da Gama até a Índia. O plano da história, contada em analepse ao rei de Melinde pelo Vasco da Gama, em analepse para o governador da Índia pelo Paulo da Gama, e em prolepse contada pela ninfa da Ilha dos Amores e pela Tétis aos navegadores. O plano dos deuses, que é o plano do maravilhoso pagão, dos deuses que vão decidir pelo sucesso ou não dos empreendimentos náuticos, os portugueses, que há inúmeras cenas, alguns críticos, como Antônio José Saraiva, entende que o Camões elaborou esses deuses com características muito mais humanas, enquanto os navegadores, características muito mais ascéticas. Ou seja, nós vemos muito mais paixões nos deuses. É como se os humanos apenas cumprissem um papel na narrativa. Isso segundo Antônio José Saraiva. E o plano do poeta, que é essa voz que se ergue em primeira pessoa, essa voz que se propõe cantar os feitos heróicos, e essa voz que lamenta a pátria decadente. Explicados esses tempos, na próxima aula explicar-vos-ei sobre os cantos, sobre o que cada canto contém, e vamos estudar também algumas representações pictóricas dos principais episódios dos Lusíadas.